Olá, meu irmão, minha irmã. Um dos assuntos que normalmente vem à tona nas discussões, nas conversações a respeito de fé é a questão também da adoração. Quando nós observamos a adoração exterior e a adoração interior, e que normalmente algumas religiões poderão se vincular muito mais à adoração exterior, a cultos que realizam chamando a atenção, e algumas pessoas então perguntam: e na doutrina espírita vocês adoram de forma exterior? Como é que é a adoração? Nós não temos cultos de adoração, na verdade, mas não deixamos de ter adoração, porque adorar a Deus é entrar em sintonia com Ele, é submeter-se, vamos dizer assim, aos seus desígnios, é reconhecer a grandeza de Deus. Então, a oração em si já é uma forma de adoração. A oração é um momento em que nós realmente nos reconhecimento da grandeza do poder de Deus, nós a Ele nos dirigimos sentindo a nossa fragilidade, a nossa limitação, para que tenhamos os recursos do divino sobre nós, superando, para que possamos superar alguma dificuldade, vamos dizer assim, ou mesmo quanto à questão da espiritualidade. Então veja bem, por isso que nós trouxemos aqui do Livro dos Espíritos, da parte terceira, capítulo segundo da Lei de Adoração, nós vamos ver na questão 653 o seguinte: precisa de manifestações exteriores a adoração? Então veja bem, a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, pode ser dispensada a adoração exterior? Pode. Agora, não quer dizer com isso que não tenha valor. Observemos bem. Não, jamais nós, por exemplo, que não temos assim tanto questão da adoração exterior, não desprezamos e nem desrespeitamos a adoração que outros segmentos religiosos realizam, porque tudo depende do sentimento que nos anima naquela atitude de oração, aquela atitude de adoração. Então, não é uma questão se é exterior ou interior, mas é a sinceridade de propósito que realmente move a pessoa a reconhecer em Deus esse ser superior e dirigir-se respeitosamente para solicitar algo, para glorificar, seja o que for. Então, veja bem que na questão 653A também, para complementar e esclarecer, o que Allan Kardec pergunta: será útil a adoração exterior? Porque algumas pessoas chegam a achar que é inútil, que não tem que fazer. Não, veja bem, não é assim. Dizer que pode ser dispensada até a coisa, mas dizer que não é útil, não, porque depende da pessoa, da sua crença, e tudo isso aí vai realmente ter influência. Observemos então, repetindo, questão 653A. Será útil a adoração exterior? Resposta: sim, se não consistir num vão simulacro. É sempre útil dar um bom exemplo, mas os que somente por afetação e amor próprio o fazem, desmentindo com o proceder a aparente piedade, mau exemplo dão e não imaginam o mal que causam. Então é como nós falamos anteriormente, gente. Vai depender exatamente da sinceridade. Se não for um simulacro, não for realmente um fingimento, ou for uma hipocrisia de nós mostrarmos o nosso respeito a Deus e desconsiderarmos naquilo que Ele determina para nós como mandamento de amar o nosso próximo, então seria realmente contraditório dizermos que amamos a Deus e nós desrespeitando o nosso semelhante, que gerando atitudes que prejudiquem, que façam sofrer. Por isso que temos que realmente, a nos dirigir a Deus, é considerar aquilo que Jesus nos ensinou. Quando forem fazer a tua oferta e lembrares que tem algo contra teu irmão, volta a te reconciliar com ele para poder fazer a tua oferta. Ou seja, sempre que nos dirigimos a Deus, devemos fazer com sinceridade de propósito. Devemos fazer realmente com aquele amor, com aquela sinceridade, porque o fingimento pode enganar a outros seres como nós, mas a Deus não enganamos. Por isso, meus irmãos, também poderão perguntar alguns a questão da preferência, se Deus prefere aqueles que adoram dessa ou daquela maneira. E nós, ainda baseado também no Livro dos Espíritos, na questão 654, que como o nosso tempo é curto, não permite muito alongamento, alongarmos muito,
Então nós vamos dizer, essa questão é a mesma coisa de nós perguntarmos, o que agrada mais a Deus? Nós o adorarmos ou dirigimos a Ele falando num determinado idioma ou noutro? Porque Deus não vai considerar a questão do idioma, mas o sentimento. Por isso, tanto faz a adoração de um jeito como de outro, desde que haja sinceridade de propósito, é realmente uma adoração válida, é realmente uma adoração respeitável e Deus valoriza essa atitude. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos deixar para a nossa reflexão, pedindo a Deus muita paz para todos nós.